Olá! Dando continuação à aula 5, parte 1, vamos ver agora quais são os elementos fundamentais para se estruturar corretamente uma repetição qualquer. Olhando para esse algoritmo que foi visto na aula passada, nós podemos ver o seguinte: são três importantes passos para se estruturar uma repetição. Inicialmente, temos a condição. Toda repetição envolve uma condição. Enquanto a condição for verdadeira, a repetição ela é executada. Então, a condição envolve pelo menos uma variável. Neste caso aqui, a variável é a variável num, lida através do usuário, que é um valor numérico inteiro informado pelo usuário. Enquanto num for diferente de zero, a repetição é executada entre as chaves. Então, zero é o nosso flag, é o valor que encerra a repetição. Então, o elemento principal de uma repetição é a sua condição. Depois, nós temos o valor inicial da variável da condição. A variável num faz parte da condição. Para ela fazer parte, ela tem que ter um valor inicial para ela, antes da repetição. Imagina aqui o seguinte: se nós somente criássemos a variável num, int num, ponto e vírgula, e não dessemos nenhum valor para ela antes da repetição. Esse teste faria sentido, o while num diferente de zero? Faria sentido, pois provavelmente num não seria igual a zero inicialmente. Mas nós não podemos assumir isso de forma alguma, uma vez que quando criamos uma variável, dentro dela nós temos lixo de memória. E lixo de memória pode ser um valor aleatório qualquer. O zero, um valor negativo, positivo, muito grande, muito pequeno, nós não sabemos. Então é fundamental para uma repetição dar um valor inicial para a variável da condição. No caso aqui, é a variável num, que é o primeiro valor numérico da sequência a ser lida através do usuário. E a terceira etapa, também muito importante, é a atualização da variável da condição, da variável num. Então, a atualização geralmente ocorre no final do laço, no final da repetição, e deve ser feita pelo seguinte: se dentro de uma repetição a variável da condição nunca for modificada, a condição sempre será verdadeira. Então, a repetição nunca terá fim. É o chamado laço ou loop infinito. Então, supondo que aqui inicialmente, na linha 8, o usuário tenha nos informado num valendo 5. 5 diferente de 0, verdadeiro. Então, eu venho aqui na linha 12, acho o quadrado de 5, guardo em quad, imprimo este valor e ficaríamos dentro da repetição sempre com num valendo 5. Então, a condição sempre seria verdadeira para sempre. É o famoso loop infinito. Então, é extremamente importante em toda repetição dar um novo valor para a variável da condição no final da repetição, no caso para a variável num. Ou seja, o usuário nos informa o próximo valor da sequência, de forma que o valor seja testado para ver se ele ainda é diferente de zero. Então, essas três etapas são fundamentais para uma correta estruturação de uma repetição. Da mesma forma, temos aqui o algoritmo envolvendo uma repetição com tamanho previamente definido. Temos aqui o número de times, que nós já estudamos, e temos um contador. Então, enquanto o contador não atingir o total de times, a repetição continua. Então, o valor inicial para a variável da condição, que é o count, que vai variar, é dado fora da repetição, que no caso é zero, já que é um contador. Temos a condição e no final a atualização da variável da condição, que no caso é count. Então, como inicialmente nenhum time é contado, count recebe zero. Enquanto não contarmos todos os times, e a cada time contado, nós acrescentamos uma unidade na variável count. Então, novamente, condição, inicialização e atualização. Três etapas diferentes e as três etapas ocorrem quando a repetição não tem tamanho previamente definido, ou seja, quando envolve flag, e também quando a repetição tem tamanho pré-definido. Então, as três etapas são fundamentais: condição, valor inicial e atualização. Na próxima aula, nós veremos o primeiro exercício que consta no material.